Olá, pessoal. Boa noite. Nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos, né, de Direito Civil 5, Direito da Família. Dando sequência, semana passada nós paramos sobre as causas de impedimento e causas suspensivas do casamento, e agora nós vamos dar continuidade. Então, vou fazer alguns comentários com vocês sobre o slide, né, de número 4 aí na sequência do nosso material. Tá? Fazendo alguns apontamentos para que vocês tenham suporte nesse momento de estudo. Nós vamos iniciar hoje falando sobre a celebração do casamento, que está entre os artigos 1533 até o 1538, falando também do casamento civil, casamento religioso, né? Quais as diferenças, como que se faz o casamento religioso com efeitos civis, e falando também das provas do casamento. Nessa sequência, iniciamos então falando do casamento civil. Nós já sabemos que o casamento civil, ele é um momento munido de vários formalismos, de várias solenidades, né? E essas solenidades e esse formalismo que existe, né, no momento do casamento, ele encontra a razão de existir em três fundamentos teóricos que a doutrina coloca, que é para impedir decisões precipitadas, evitando arrependimentos. Então, não é algo que se faça de qualquer jeito, você precisa, né, de atender regramentos, de atender procedimentos padrões que precisam ser respeitados, tanto no cartório, né? Nós já vimos a respeito do processo de habilitação do casamento. É para meditar sobre o estado de casado e as novas responsabilidades. Então, num espírito paternalista do Estado, ele nos protege, às vezes, contra uma decisão nossa mesmo, que possa nos causar arrependimento posterior, e para valorizar a instituição perante a sociedade, para continuar sendo ali, né, algo cercado de um ritual, que tenha ali normas públicas, né, que vai, como a doutrina nos fala, constituir um verdadeiro negócio jurídico solene. Então, essas formalidades atribuem uma seriedade e a necessidade de certeza em relação ao ato, né? Garantem e facilitam a sua prova, porque nós sabemos que o casamento ele tem efeitos patrimoniais. Então, é necessário que tenha esses requisitos para se comprovar que de fato a pessoa se casou, para saber quais as implicações materiais que esse ato vai trazer sobre a vida da pessoa. Então, resguardando os interesses de terceiro e os interesses dos próprios cônjuges ali nessa relação matrimonial. Então, por isso que a celebração ali do casamento é munida, né, da publicidade dos atos. Nós precisamos que essa sociedade conjugal seja pública, né, contínua. Nós sabemos que são requisitos para se ter uma união ali considerada união conjugal. Tranquilos? Nesse caminho, nós vamos ver então, né, que dentro dessa concepção de formalismo, as formalidades essenciais da cerimônia, né, são as seguintes: requerimento para o juiz de paz, que hoje já quase nem se utiliza mais esse termo, apesar que a doutrina ainda traz, mas é ali, né, o agente cartorário, o tabelião, para que designe dia, hora e local para a celebração, né, de posse da certidão de habilitação para casar, que nós já estudamos sobre o processo de habilitação do casamento, né, dentro do prazo de 90 dias. Então, nós vimos que quando você recebe aquela habilitação para se casar, tem-se o prazo de 90 dias. Falamos em sala que isso acontece muitas vezes de modo automático e a gente nem tem essa noção de que esse procedimento pré-casamento acontece, né, dentro do cartório. A competência do juiz de paz, né, de onde se processou a habilitação. Então, onde você dá a entrada ali, famosa entrada para se casar, que é o processo de habilitação, é onde você vai realizar a celebração do seu casamento. Pode ser em qualquer dia da semana, pode ser em feriado, pode ser de dia ou pode ser de noite. Não temos requisitos em relação a isso. Até já foi comentado em sala por alguns alunos a questão de quando esse casamento vai ser celebrado fora do cartório, tem-se um custo adicional, né, de deslocamento, a diária do pessoal do cartório que faz esse trabalho. Sobre o local, geralmente é na casa das audiências, ou seja, ali no próprio cartório, com todas as publicidades, portas abertas, e na presença de pelo menos 2 testemunhas, né, seja parente ou não. Essa questão das portas abertas, pessoal, também se aplica para quando é religioso com efeito civil, tá? Tem que ser em local aberto. Porém, além de acontecer nos próprios cartórios, ele pode ser realizado em outro local.
tá? Seja por força maior, questão de doença, deslocamento, ou por desejo das partes. Aí vai ter que fazer um agendamento, ver questão de disponibilidade no cartório, tá? Se for realizado em casa particular, as portas devem permanecer abertas e aí nós vamos ter uma modificação que dobra-se o número de testemunhas. Elas passam a ser 4 testemunhas, né? E também serão 4 se um dos noivos não souber ou não puder escrever. Então, olha para vocês verem uma norminha que dá para causar uma confusão. Se casar no cartório, são 2 testemunhas. Se casar em casa, né, num ambiente particular, são 4 testemunhas. E se um dos noivos forem analfabeto, né, não puder ou tiver impedido de escrever, não puder ou não souber escrever, também será necessário 4 testemunhas. Façam a leitura do artigo 1534 para ajudar vocês nesse entendimento. Caminhando aí, chamo a atenção de vocês para o artigo 1539. Por que eu coloquei aí esse artigo grifado, pessoal? Vamos ler, né, o que o legislador nos fala. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, ou seja, um dos noivos está doente, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente ainda que à noite, perante 2 testemunhas, que saibam ler e escrever, certo? Então, se não tiver como esse nubente, né, se deslocar, e se ele estiver doente, né, sob moléstia grave, o presidente do ato vai celebrar onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, então vai celebrar independente da hora e do local, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Isso no caso de moléstia grave. O parágrafo 1º fala que a falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Então, se faltou ali ou se está impedido a autoridade competente para presidir o casamento, né, no caso de moléstia grave, vai suprir-se qualquer dos seus substitutos legais ali do cartório, né, ou por alguém que seja nomeado, né, ad hoc, pelo presidente do ato. O parágrafo 2º fala que o termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, aquele que substitui o oficial, será registrado no respectivo registro em 5 dias, perante 2 testemunhas, ficando arquivado. Então, esses são requisitos, pessoal, para casamento em situações especiais. Eu até trato disso de modo mais particularizado no slide 5 com vocês, que o vídeo já foi disponibilizado. No nosso artigo 1540, dando sequência aí na leitura da legislação sobre o tema, nós temos que quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas. Então, não tem ninguém, não tem um oficial do cartório, registro civil, não tem um ad hoc, que é um nomeado. O que vai acontecer? Qualquer pessoa pode celebrar esse casamento, tá? Porque está ali em iminente risco de vida e a pessoa quer se casar antes de morrer. Vai acontecer na presença de 6 testemunhas que com o nubente não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Então, não pode ser o quê, pessoal? Essas 6 testemunhas não podem ser pais, avós, bisavós, não podem ser filhos, netos, bisnetos e também não podem ser irmãos, né? Outras pessoas podem ser aí esse conjunto de 6 testemunhas para fazer a celebração desse casamento em iminente risco de vida. Já aproveito para chamar a atenção de vocês que em muitos momentos utilizamos essa expressão de modo errado, porque se nós temos o quê? Nós temos vida, então o risco é de vida. É errado falar risco de morte, porque nós não temos morte, então aquilo que fica em risco é a nossa vida, tá? Só questão de terminologia mesmo. Caminhando aí, o artigo 1541, ele fala que realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, no caso daquele com as 6 testemunhas que não são parentes em linha reta nem colateral até o 2º grau, dentro de 10 dias, pedindo que lhe tome a termo a declaração de que foram convocados por parte do enfermo, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo, e que em sua presença declararam os contraentes livres e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Então, eles vão testemunhar ali, né? E aí vai autuar o pedido, o juiz vai proceder ali às diligências necessárias, vai habilitar de forma ordinária
vai verificar a idoneidade dos cônjuges, né? Vai ver se isso pode de fato acontecer e se sim, vai ser registrado no livro ali do registro dos casamentos e vai ser assentado e lavrado e vai retroagir os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração, tá? Vai ser dispensada as formalidades deste e do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente do oficial do registro. O que é isso? Se a pessoa melhorar o estado de saúde e ela mesma poder ir lá no cartório para poder se casar. Tranquilos? Seguindo aí. Elementos essenciais da celebração civil. É necessária a solenidade, que nós já sabemos, todos os atos que são exigidos lá, né, pela autoridade competente. É necessário testemunhas que representam a sociedade, a publicidade. Nós vimos que, em regra, são 2 testemunhas, porém, se a pessoa for analfabeta ou não puder escrever 4, se for celebrado em ambiente particular também são 4, né? É necessário a presença dos noivos, porém é possível se casar por procuração, que tenha uma autorização expressa para o ato, tá? Quando a autoridade responsável perguntar, né, se a pessoa aceita ali contrair o casamento, a resposta deve ser sim, ou qualquer outra resposta afirmativa que não demonstre dúvida ali, e no fim vai ser declarado casados, como todo mundo já sabe como que acontece um casamento, né, gente? Acho que não tem ninguém que nunca presenciou uma celebração de casamento. Vamos dar sequência. O artigo 1542, ele fala que o casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Depois vocês façam uma leiturinha aí nos parágrafos desse artigo, que é bastante importante, fala sobre a questão de como lidar com essa procuração. Fala que a revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, né, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento no culpativo. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias, então procuração limitada a 90 dias, e só por instrumentos públicos poderá revogar o mandato. Então é uma procuração pública e só por outra procuração pública você pode revogar o mandato. Tranquilos? Para fixar, o parágrafo 1º do artigo 1542, ele não exime o mandante, todavia, do dever de informar o mandatário e o outro nubente da revogação do mandato, sob pena de responder pelos prejuízos morais ou patrimoniais que causar por sua omissão, se o casamento se realizar. Então, a pessoa revogou o mandato e houve ali uma omissão em relação a isso, ele vai responder por prejuízos morais e patrimoniais por ter realizado aquele casamento onde a procuração já havia sido revogada. O casamento ele vai ser anulável desde que não sobrevenha coabitação entre os cônjuges, né, gente, que é ali a conjunção carnal, como prescreve o artigo 1550, inciso 5 do Código Civil. O casamento por procuração, ele não é admitido em todos os países. No direito italiano, por exemplo, isso aqui a gente fazendo um aprofundamento do direito comparado, né, galera? No direito italiano, somente o permite para os militares em tempo de guerra ou para os residentes no estrangeiro. No BGB, que é o Código Civil Alemão, é expressamente proibido, sob o argumento de que a interferência de um procurador não permitirá que se apure com inteira confiança se o consentimento prestado na ocasião em que se realizar a solenidade é livre e espontâneo ou se o nubente não se acha porventura arrependido. Seguindo aí, né, nós vamos ver o artigo 1535, que ele fala que não há casamento à distância. O que é isso, pessoal? Não pode ainda, e eu acho até meio que essa legislação é totalmente atrasada, não pode haver esta celebração por meio de aparelhos que facilitam a nossa comunicação eletrônica, digital, mesmo que seja ao vivo, por exemplo, fazer um casamento por videoconferência, fazer um casamento EAD, né? Não pode. Você pode ser representado por alguém que esteja lá, mas não se faz ainda o casamento à distância.
Eu ainda não vi nenhuma notícia nesse sentido, é proibido aqui na legislação, mas eu acredito que em breve isso, se já não começou, se alguém ficar sabendo de alguma coisa nesse sentido, mas a questão aí do WhatsApp, as videochamadas e tal, ele pode ser muito mais autêntico do que um representante através de procuração, né? Isso porque o nosso Código Civil é de 2002, então ele não acompanha, às vezes, esses avanços tecnológicos que nós temos. A celebração civil, ela pode ser antes ou depois do casamento religioso, ou até mesmo não existir, porque em algumas religiões casa-se sem a necessidade do assento no registro civil. Né? O ato ele será suspenso se um dos contraentes deixar de manifestar o consentimento, então se a pessoa não respondeu o que quer. A vontade deve ser livre e desimpedida, igual em todos os negócios jurídicos. E se o ato ele for suspenso ali, o contraente que deu margem à suspensão não pode se retratar no mesmo dia, devendo esperar 24 horas, mesmo no caso de chacota, deverá ser suspenso o ato. Então, se mostrou ali que a pessoa não está com uma certeza muito grande, foi uma coisinha, uma brincadeira ali, mas ele fez uma piadinha que ele não tem certeza, tem que suspender o ato por 24 horas, né, e depois retoma com a celebração, está lá no nosso artigo 1538. Se for casamento ali, né, onde estava ausentes, né, tornarão o ato inexistente, como foi dito. A principal ocorre no momento em que o juiz pergunta aos nubentes, né, a um e após ao outro, se persistem no propósito de se casar. Então, se for ali ausente a manifestação de vontade, vai ser como se não tivesse existido o casamento. A resposta, segundo o artigo 1535, deve ser pessoal e oral, né, mas admite o casamento de um surdo, pergunta e resposta escritas, e para o casamento de um mudo, resposta por sinal. O importante é que o consentimento seja inequívoco por palavras, gestos ou escrito, podendo resumir-se ao sim. A legislação é bem cuidadosa, né, pessoal, a respeito dessa manifestação da vontade. O silêncio ele não é interpretado como manifestação de vontade, a lei não aceita, a lei é clara que a manifestação da vontade deve ser pessoal e oral, a única exceção são para, né, essa questão das pessoas com uma limitação de expressão. Não se admite que o consentimento seja subordinado à condição, a termo, lembra que esses direitos personalíssimos não podem ser condicionados nem sujeitos a termo, né? Você vai se casar se você prometer não ter filhos, você vai se casar se você não, né, fizer determinada coisa. Não pode ter condição e nem pode ter termo, né? Um casamento, por exemplo, você vai se casar por 3 meses. Não, o casamento ele tem a característica de prolongar no tempo. Nós já estudamos isso em sala também. O estrangeiro, ele pode usar de intérprete, né, caso ele não entenda bem a língua portuguesa padrão aqui. Aprofundamento. O certo é designar-se o casamento para o dia seguinte ou para nova data, dentro do prazo de eficácia da habilitação, para permitir uma serena reflexão do nubente indeciso. Lá naquele caso que a gente falou, que fica suspenso por 24 horas aqui, caso haja uma indecisão. Vamos lá. Será caso de nulidade virtual do casamento, se a retratação for admitida no mesmo dia, por contrariar a proibição expressa e constante de norma cogente. Então, aqui vai enquadrar na categoria de nulidade virtual, porque já está expresso em lei que se houver qualquer abertura, qualquer princípio de arrependimento, é necessário se aguardar 24 horas. Então, esse prazo, como é imperativo de norma cogente, não pode ser descumprido. Caso seja descumprido, será considerado nulo o casamento ali realizado. Depois que celebra o casamento, ele vai ser lavrado ali no assento de casamento no livro de registro de casamentos e será assinado pelo juiz, pelos noivos e pelas testemunhas e serão emitidas as certidões de casamento. Né? Na prática já está tudo pronto, apenas seguem as assinaturas e entrega da certidão. Caso haja nulidade, cancela-se os registros posteriormente. Interessante fazer a leitura, pessoal, do artigo 1536 e 1537. Dando sequência, coloquei para vocês uma informaçãozinha adicional da Lei de Registro Público, o artigo 70. Ele tem ali como caput, né? Do matrimônio, logo depois celebrado, será lavrado, assento, assinado
pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial sendo exarados. Os nomes, prenomes, nacionalidade, data, lugar, nascimento, profissão, domicílio, residência dos cônjuges. Ou seja, pessoal, isso aqui são os requisitos que a Lei de Registro Público traz de informações que precisam estar ali na certidão de casamento. Nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais, nomes, prenomes do cônjuge precedente, se já foi casado, né? E a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. Isso aqui não vai para a certidão, mas tem que estar lá no livro, tá? A data da publicação dos proclamas e da celebração, a relação dos documentos apresentados, os nomes, prenomes, nacionalidade, residência das testemunhas, regime do casamento, o nome que passa a ter a mulher em virtude do casamento, os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento, a margem do termo, a impressão digital do contraente, que não souber assinar o nome, e as testemunhas serão pelo menos duas, né, não dispondo a lei de modo diverso, que são aquelas situações especiais que a gente sabe que precisa de um número maior ali de testemunhas. Isso aqui, pessoal, são informações necessárias para o assento ali do casamento no livro de casamentos, tá? Não quer dizer que isso vá tudo na certidão de casamento. A jurisprudência considera que, tendo a Constituição, né, da República, no artigo 1226, parágrafo 5º, assegurada a igualdade entre marido e mulher, quanto aos direitos e deveres que resultam do casamento, nada impede que o marido venha adotar, quando do casamento, o apelido da família da mulher, ok? No artigo 1565, a gente tem a consolidação desse entendimento que era jurisprudencial. Então, dentro da jurisprudência, nós temos o entendimento de que não só a mulher pode pegar o sobrenome do marido, mas o marido também pode pegar o sobrenome da mulher, né, dentro de um reflexo dessa igualdade entre os cônjuges. Aqui coloquei para vocês um modelinho de uma certidão de casamento para quem nunca viu. Depois vocês deem uma estudadinha aí para ver como que é o formato. E nós vamos ver agora o casamento religioso com efeito civil. O que é isso, pessoal? É possível você fazer o casamento apenas ali na igreja, pelo seu chefe religioso que vai ser habilitado no cartório e esse casamento ser depois reconhecido, tá, juridicamente, e ele vai ter efeitos civis. Então, é um chefe religioso que é habilitado para isso. Aí, primeiramente, você vai no cartório, dá entrada, faz processo de habilitação. O cartório manda esses documentos para o chefe religioso, que vai fazer a celebração, né? Testemunhas e tal, tudo ali. Depois que ele faz essa celebração, ele devolve para o cartório e o cartório reconhece juridicamente a celebração desse casamento. Os efeitos, eles são ex tunc, ou seja, retroage, né? O registro civil ele vai ter a validade da data da celebração religiosa. E os requisitos, eles são os mesmos requisitos do casamento comum, tá? Tá lá nos artigos 1515 e 1516. É interessante que façam a leitura, tá? Aqui nós temos um esqueminha do casamento religioso com efeito civil, com habilitação, que é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, só que de uma maneira ilustrativa. Então, o noivo e a noiva vão no cartório, fazem um processo de habilitação para o casamento, isso aqui é no casamento comum, né? Faz o edital de proclamas, manda para o MP. Aí eu falei para vocês que isso aqui na prática não vai, né, para o MP, só vai para o MP se eles já atestarem algum problema e tal. Sai certidão de habilitação de casamento, aí tem prazo de 90 dias para se casar. Isso aqui é um procedimento comum, né, se a pessoa for lá casar no cartório. O que muda é essa parte aqui embaixo. Então, manda essa certidão de habilitação do casamento para a igreja, a autoridade religiosa faz a celebração, aí dentro no prazo de 90 dias vai pedir o registro no cartório. Qualquer pessoa pode pedir, tá? A autoridade religiosa, os noivos, parentes, e aí vai acontecer o registro de casamento, que vai ter efeito ex tunc para a data que foi celebrado aqui na igreja. Na prática, pessoal, a própria autoridade religiosa já manda para o cartório e o cartório já faz, né, esse registro civil, ok? O casamento religioso com efeito civil, né, com habilitação posterior, é um pouquinho diferente. O noivo e a noiva vai lá na igreja, faz a celebração ali, aí depois
ele tem esse certidão de casamento apenas religioso, ele vai no cartório de casamento a qualquer tempo ali depois da celebração. Ele vai dar entrada no processo de habilitação do casamento, vai fazer edital de proclamas, vai para o MP se tiver algum problema, sai a certidão de habilitação do casamento. Aí vai ter o prazo de 90 dias. Só que esse prazo de 90 dias não é para se casar, é o prazo para pedir o registro civil desse casamento que já foi realizado. E isso somente os nubentes podem pedir. Vai ter o registro de casamento e vai ter efeito ex tunc também para a data que foi celebrado o casamento religioso, ok? Das provas do casamento. Como provar que você de fato está casado, né? Como demonstrar isso em alguma situação onde você perdeu a certidão, perdeu essas comprovações, como você provar que você está casado há tanto tempo, se você não tem documento. Nós vamos estudar agora os artigos 1543 e 1547. São os efeitos relevantes do casamento, legitimidade da prole, condições de herdeiro, nulidade de outros casamentos, né? Para isso que servem essas provas do casamento. Nós vamos ter algumas categorias de provas, pessoal. A primeira, ela é chamada de prova direta específica. Essa prova direta específica é algo óbvio que nós já estamos acostumados, que é a certidão de casamento, que está lá no artigo 1543. A celebração é provada através da certidão, né, do registro, sistema da prova pré-constituída, mas pode ser provado por todos os meios de prova supletórios, que são provas ali supletivas, quando justificada a perda ou falta do registro. A prova direta supletória são outras provas em direito admitidas. Por exemplo, eu não tenho minha certidão de casamento, mas eu tenho edital de proclamas, eu tenho documentos ali que as testemunhas assinaram, eu tenho fotos dentro do cartório com a autoridade ali fazendo o meu casamento, né? Aí, nesse caso, nós vamos precisar de analisar esse procedimento em duas fases, que primeiro, você vai provar a perda ou a falta do registro, que seria a prova direta específica, para depois você provar que havia o registro e a existência do casamento dentro dessa prova direta supletória. Você vai fazer isso dentro da ação declaratória, que é um meio eficaz para provar o casamento do qual não se tem o registro de casamento. Então, você entra com uma ação declaratória de casamento e usa dessa prova supletória, que é ali, né, o edital de proclamas, documentos, fotos, alguma coisa que você tem ali de registro que mostra que você de fato está casado com aquela pessoa. E a terceira modalidade ali é chamada de prova indireta. Ela é a posse do estado de casados. Você não tem documento, você não tem nada ali edital, nada de documento público, mas você vive, né, num comportamento público social notório, num estado de marido e mulher, né? Tem nome, tem tratamento, tem fama, várias pessoas podem testemunhar sobre isso, que você vive realmente casado com aquela pessoa. O ordenamento jurídico ele vai proteger esse estado de casado em benefício da prole. Então, o objetivo desse reconhecimento do casamento através da prova indireta, pessoal, é para favorecer os filhos ali, né, que precisa ter algum benefício em relação ao reconhecimento dessa união. Então, na dúvida, nós vamos aplicar o princípio do indúbio ao matrimônio. Então, na dúvida, favorece-se o matrimônio, que está lá no artigo 1547. Os requisitos para a presunção é a posse do estado de casados, pais falecidos ou que não possam manifestar a vontade, prole comum, inexistência de casamento anterior. Isso daqui vai ser quando vai presumir, né? Você vai o quê? Tinha ali uma posse de estado de casado, pais falecidos ou que não possam manifestar a vontade, porque já estão, né, num estado de impossibilidade de manifestar essa vontade. Os filhos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e eles não foram casados de modo anterior. Então, as pessoas que viveram juntos a vida toda, idosos, e que já faleceram, tem só filhos entre eles, não tem outros filhos, não tiveram outras uniões, né? Nós vamos o quê? Presumir que havia ali entre eles, de fato, um casamento. Para aprofundar, é importante a gente ressaltar que o pedido de reconhecimento da existência do casamento com base na posse do estado de casado não pode fundar-se em prova exclusivamente testemunhal.
senão também em outros elementos probantes idôneos, bem como em uma reunião de fatos que, considerados de modo unitário, revelem no plano social a existência do aludido Estado. Então, não vai ser só testemunha, tá, pessoal? Tem que ter algum outro documento, alguma outra coisa ali, os filhos em comum, né? O registro de nascimento dos filhos, que comprova. O artigo 1544 fala que o casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Então, a pessoa casou no estrangeiro, quando ela retornar para o país, ela tem um prazo de 180 dias para ela fazer ali, né, no cartório, o reconhecimento dessa união dentro do nosso Estado Nacional. O documento estrangeiro ele deve ser autenticado, segundo as leis consulares, para produzir efeitos no Brasil, exige a legalização pelo cônsul brasileiro do lugar. Se, porém, foi contraído perante agente consular, prova-se o casamento por certidão do assento no registro do consulado. Em caso de provar o casamento por meio de processo judicial, o artigo 1546 ele vai falar para a gente que quando essa prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil vai produzir, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Nós vamos ver, pessoal, por que fala que reflete também em relação aos filhos. Porque quando a pessoa está casada, tem-se a presunção de paternidade, presume-se filho ali da pessoa que está casado com a mulher, presume-se que ele é pai, tá? Nós vamos estudar isso quando a gente estiver analisando a respeito da filiação. Mas só para vocês ficarem atentos que se os pais são casados, tem-se um reflexo na presunção da paternidade. Os efeitos do casamento em caso operam desde a data da celebração e não apenas a partir do registro, tá? Porque isso daqui vai implicar diretamente na vida desses filhos aí. A termo de aprofundamento, pessoal, tem uns textinhos aqui recomendados para vocês, depois vocês façam uma busca aí no Google, né, para fazer uma leitura. E aqui está a bibliografia da nossa aula e eu continuo à disposição para tirar as respectivas dúvidas que vocês tenham, né? Necessário fazer a leitura dos artigos, pessoal. Essa parte do direito de família é bastante legalista, né? Tem todos os regramentos, nós estamos estudando uma parte que é mais de procedimentos, então tem que entender mesmo como se dá esse procedimento para ter uma compreensão global aí do conteúdo, tá? No mais é isso, bons estudos para vocês.